Eu sou Geisa de Assis Rodrigues, procuradora regional da República, integro o Ministério Público Federal há 28 anos e, nesse período, uma das maiores motivações que eu tive na carreira sempre foi de aprimorar a minha atribuição com uma atuação mais resolutiva. Logo no início da minha carreira no Ministério Público, em 1995, eu comecei a estudar o termo de ajustamento de conduta a partir de uma história, um caso real que aconteceu comigo, em que eu tinha tido um arquivamento no inquérito civil. Na época eu estava lotada em Campos dos Goytacazes, na Procuradoria da República, e naquele momento eu precisava fazer alguma coisa em relação a um oleoduto que tinha sido instalado pela Petrobras e que já estava totalmente instalado. Então, um outro colega tinha arquivado, a quarta Câmara de Coordenação e Revisão não aceitou o arquivamento e determinou que eu fizesse alguma coisa. E não tinha sentido, naquele momento, para mim, propor uma ação civil pública, porque se tinha gasto um investimento enorme do poder público naquele gasoduto, e ao mesmo tempo a operação dele era muito ambientalmente adequada, mas obviamente ele tinha sido feito sem observância do licenciamento ambiental. Então naquele momento eu tive uma solução de fazer o termo de ajustamento de conduta, e nesse momento eu vi que, embora a gente já tivesse uma legislação desde 1990, não havia ainda muitos parâmetros para essa solução. Daí conversei com a quarta Câmara, fiz, e a partir daí segui nessa linha de refletir sobre a minha atuação, como eu poderia aprimorar, como poderia contribuir para a minha atuação e, obviamente, dos meus colegas. Então, assim, o que eu diria, assim, em termos de teria caracterizado todos esses meus 28 anos de atuação no Ministério Público, atuando em diversas áreas, sempre tive essa preocupação com a resolução efetiva do problema e não apenas com uma condução burocrática daquele tema que se apresentava para mim. A pesquisa que eu fiz para o doutorado, que eu estava investigando justamente os termos de ajustamento de conduta que tinham sido celebrados dentro do Ministério Público Federal de 91 a 2001, essa pesquisa ela foi totalmente individual, né? Eu levantei os dados. Na época a gente tinha poucos dados. Eu falava com as instituições internas na época, fiz sem um apoio institucional. Mas, posteriormente, né, já agora em 2006, eu fiz um projeto para a escola, justamente para avaliar, o que está acontecendo agora. Então, eu queria estudar, na verdade, esse período posterior até 2004. Então, na verdade, a primeira fase que eu fiz sozinha foi 1992 a 98. E aí eu queria estudar de 98 a 2004 como é que o que tinha acontecido em termos de celebração de ajustamento de conduta. Porque na minha tese de doutorado eu fiz várias sugestões para que se criasse uma ambiência institucional favorável para a celebração de termos de ajustamento de conduta com segurança para o colega e, ao mesmo tempo, respeitando vários princípios. Eu falava do princípio do acesso à justiça, o princípio da democracia, vários princípios para que a sociedade pudesse confiar no Ministério Público para negociar sobre direitos que são da sociedade, que não são do Ministério Público, mas que, obviamente, podem ser melhor solucionados por um enfoque de conciliação do que um enfoque necessariamente de imposição, que é o enfoque tradicional da justiça. Então, eu fiz esse primeiro projeto. Na época,
não havia editais de pesquisa, não havia sequer uma normativa da pesquisa, embora a escola, na sua vocação, desde sua vocação inicial, ela tinha essa dimensão da possibilidade de estimular pesquisas. Então eu procurei a escola, fiz um projeto, né, dentro do rigor metodológico. Obviamente, o fato de eu ser docente, além de membro do Ministério Público, me favorece, porque eu faço também outras pesquisas científicas. Já fiz pesquisa patrocinada por CNPq, por CAPES, por outras instituições, e obviamente essa expertise me favoreceu em conseguir fazer um projeto de pesquisa na época. E esse projeto foi aprovado, e na época eu tive 3 bolsistas, 2 bolsistas de Direito e 1 bolsista de Ciências Sociais. Essas bolsas todas elas foram concedidas no modelo do nosso estágio acadêmico, né? Então a escola meio que adaptou uma realidade que existia, mas eu fiz um projeto bastante exitoso que demonstrou que aquela prática do TAC ela estava sendo cada vez mais intensa. As maiores falhas que eu tinha identificado no meu doutoramento já não existiam tanto, já havia uma tendência à regulamentação. Esse projeto ele foi muito interessante, quer dizer, eu não diria que ele contribuiu para... A gente teria que ter uma pesquisa para avaliar o impacto, mas eu diria o seguinte: eu depois, com essa minha expertise, com essa pesquisa, eu fiz vários cursos pela própria escola para pessoas que estavam ingressando no Ministério Público, para pessoas que já eram membros do Ministério Público. Eu trabalhei muito com a 4ª Câmara sobre a questão da composição em questões ambientais. Eu fiz vários cursos. Não tenho o número exato aqui, mas pelo menos quase uma dezena de cursos para vários colegas. Isso, então, é importante, porque aquela pesquisa, eu mandei o resultado da pesquisa para o nosso Conselho Superior, para as câmaras de coordenação e revisão, e muito daquela pesquisa me permitiu participar de uma comissão do CNMP, e essa comissão acabou, e já em 2017, resultando numa resolução, a 179, que trata do tema de ajustamento de conduta. Então, eu acho que hoje, embora não seja o único fator, mas hoje a gente tem aí a gente conseguiu, e acho imputo isso também, a escola superior conseguiu dar uma contribuição a partir de um diagnóstico da realidade do Ministério Público, de hipóteses científicas. A gente acabou realmente conseguindo aprimorar uma atuação. Hoje, no Ministério Público, se você pegar o anuário, que você tem uma publicação do CNMP, no MP todo você tem mais de 20 mil TACs sendo celebrados anualmente, e no nosso MP, o MPF, uns 2 mil. E quando eu fiz as primeiras pesquisas, a minha primeira pesquisa foram 71 em vários anos. E hoje isso já é uma realidade do cotidiano. Muitos colegas fazem ajustamento de conduta de uma forma muito mais segura. Eu acho que foi um trabalho, nesse sentido, muito interessante. É uma praxis hoje regulamentada. Acho que os colegas refletem sobre isso. Há todo um estímulo, tanto da instituição e suas câmaras de coordenação, quanto do próprio CNMP, pela a possibilidade da resolução de conflitos de forma conciliada. Então, acho que aquele quadro que eu identifiquei lá atrás, ele mudou muito, e mudou muito para melhor. E acho que a pesquisa da escola pode demonstrar isso. Eu queria só falar também que eu fiz umas outras 2 pesquisas. Uma outra foi sobre recomendação legal, e aí fiz com o colega Alexandre Gavronski, que é um colega regional da 4ª Região hoje, e essa pesquisa foi de 2009, né? 2008 a 2009, nós estudamos outro instituto interessante, que é a recomendação legal. Essa pesquisa também foi bastante
foi importante também, porque se passou a refletir sobre esse tema e também resultou numa resolução do CNMP, a resolução 164, que trata da recomendação legal. Então, eram institutos novos, né, que a gente não existiu. O Ministério Público, ele é um ombudsman a partir da Constituição de 87, que também trabalha com essa ideia de recomendar. A recomendação não é uma imposição, mas se é uma recomendação bem feita, se ela consegue convencer a outra parte que está numa posição de, eventualmente, violar algum direito, e ela é convencida, você já também evita a judicialização. Então, a ideia, assim, sempre que eu tenho em termos de prioridade de atuação nossa, é deixar o conflito, aquele conflito que não pode ser solucionado mesmo, para o judiciário. Nós fizemos essa pesquisa primeiro do TAC, depois uma outra sobre recomendação legal, em conjunto com um colega, Alexandre Garavonsky, e uma outra que a gente fez em 2012 sobre justamente a eficácia de atuação do Ministério Público Federal na terceira região, na proteção dos bens ambientais e culturais. Nessa nossa pesquisa, a gente queria justamente identificar se o Ministério Público estava realmente contribuindo para proteger bens de extrema relevância, como a Mata Atlântica, o Pantanal Sul-Mato-Grossense, o aquífero Guarani e tudo mais. E essa pesquisa ela teve algumas dificuldades, porque a gente precisava viajar, e aí a gente tinha uma dificuldade de como implementar esses custos. Acabou que eu preferi não mandar os estagiários para fazer as viagens, porque a própria escola também estava insegura se acontecesse algum infortúnio, como é que teria o seguro. Então, porque era justamente não havia nenhuma regra sobre o que a escola poderia financiar. Eles até autorizaram a viagem, mas como fazer isso, viabilizar. Por isso, essa pesquisa, uma das conclusões dessa pesquisa estava relacionada justamente à necessidade da escola superior ter uma disciplina adequada, ter uma atuação institucionalizada em relação à pesquisa, fazer editais de divulgação, ter regras, né? Ter pessoas internas que fariam a avaliação dos projetos de pesquisa, identificar o que poderia e como poderia ocorrer o financiamento. Então, a escola, para ela virar uma fomentadora de pesquisa, ela precisa de balizas, sob pena de toda vez esses 3 meus projetos, e acho que com certeza outros projetos que foram desenvolvidos à época, né, eram projetos assim que foram feitos de uma maneira um pouco mais amadora, tiveram resultados muito bons, mas de uma maneira mais amadora. Eu acho que talvez essa contribuição dessa última pesquisa foi justamente a escola refletir sobre isso, amadurecer sobre isso, e até esse momento, né, de fazer esse registro, resgatar a memória, mas com certeza a necessidade de ter uma coordenação específica sobre pesquisa, um trabalho específico, porque nós temos um cabedal de informações que nós trabalhamos dentro do Ministério Público que pode e deve ser fonte de pesquisa para que esses dados sejam bem aprimorados, refletidos e pensados, e que resultem em favorecimento e aprimoramento das nossas atividades institucionais, que, em consequência, só vai favorecer também toda a sociedade, que é o nosso objetivo fim, né? Qual é o nosso grande fim dentro da instituição? Justamente favorecer a sociedade brasileira. Eu acho que o Brasil tem excelentes pesquisadores em todas as áreas, nas áreas de ciências exatas, nas áreas de ciências humanas, nas áreas de ciências biológicas. Nós temos já agências de fomento que são estruturadas, embora eventualmente, às vezes, nós temos alguma dificuldade numa gestão governamental ou noutra, mas a gente já tem toda a estrutura. O que a gente precisa realmente é investimento.
né? E quando a gente faz, e a gente tem que pensar, né, qual país que a gente está comparando. Claro que em relação a alguns países, o Brasil também em uma posição bem mais adiantada, que países que ainda não têm ainda uma estruturação como o nosso. Mas em relação aos países que fazem pesquisa há muito mais tempo, né, que tem uma solidez educacional, que essa questão da pesquisa não só é algo que é relacionado à atuação governamental, mas também à iniciativa privada, né? As empresas também fazem pesquisa, as empresas também fazem inovação tecnológica, e quando a gente precisa de muito mais investimentos, né? Eu acho que nós temos material humano para isso, nós temos recursos humanos. Se a gente estuda, todos os nossos pesquisadores, todas as nossas universidades públicas têm excelentes contribuições em diversas áreas, pesquisadores brasileiros que trabalham com outros pesquisadores no mundo inteiro nas pesquisas de ponta. O Brasil, só para a gente citar, por exemplo, cada Covid, nós, antes de vários países europeus, nós fizemos ali o genoma do vírus, nós temos. Agora, precisa haver investimento, tem que haver uma ideia de planejamento, né? A pesquisa, ela não vai, você vê assim, de quando a gente começou a pensar no TAC, em 1995, 96, até o momento que você vai ter uma regulamentação para todo mundo e tal, foram vários anos, né? De 96 a 2017. E isso em outras áreas pode até ser muito mais tempo. Você vai fazer uma pesquisa pura de matemática e, às vezes, aquilo que você vai pensar ali, o algoritmo foi inventado na década de 60. Quando as pessoas foram aplicar o algoritmo, é muito tempo depois. Mas se não tiver gente para financiar lá atrás, isso não. Então você tem que ter essa ideia de planejamento, a importância da ciência, a importância das ciências humanas também no país, que precisa de políticas públicas para a sociedade. Então isso tudo demora um pouquinho, né? E a gente precisa ter investimentos e recursos. Então a gente tem que valorizar o pesquisador, achar que isso é importante, né? Mas não só o Estado, é a sociedade inteira. Nós temos um capítulo belíssimo na Constituição sobre a questão de pesquisa, de inovação tecnológica. A gente tem isso na Constituição. O que a gente tem que ter isso é nos nossos corações e mentes, né? Isso tudo é um processo. Eu sou uma pessoa otimista. Acho que o Brasil tem muita chance de ir adiante, aprofundar e radicalizar isso, mas a gente tem que começar a avaliar quem a gente vai votar. É alguém que valoriza a pesquisa? Então, isso tudo tem que ser uma demanda da sociedade, e acho que isso acontece já em países que têm muitas vantagens, e inclusive vantagens que tiveram em virtude de pesquisas que fizeram e com bens de países mais pobres, como no caso do Brasil. Então não é que eles sejam mais inteligentes que a gente, eles tiveram mais condições e eles foram mais ricos, né? Então eles tiveram muitos privilégios para estarem onde estão. Então a gente tem que trabalhar com isso e também tem que pleitear que haja uma divisão maior disso, principalmente nos fóruns internacionais. Então querem que a gente mantenha os nossos recursos ambientais, a gente também tem que receber dinheiro para investigar isso. E quem tem que investigar isso somos nós, ainda que em cooperação com outros países. Então, acho que pesquisa é um pouco de atuação estratégica para o país. A gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não pesquisar e não continuar a pesquisar. E as instituições, como a escola, devem continuar nessa senda, porque tem coisas que apenas nós podemos contribuir para a sociedade, porque são coisas hipóteses e aspectos que acontecem no nosso dia a dia de trabalho, que outros que vão ter outras experiências vão ter mais dificuldade de cogitar aquelas hipóteses.